Olá, conselheiros, caros colegas, dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente dos municípios signatários do Licenciamento Ambiental Municipal do Codanorte. Cumprimento os colegas nessa nossa capacitação, na sequência dos nossos trabalhos em relação à capacitação dos conselheiros para as atividades do Conselho na atuação do Licenciamento Ambiental Municipal. Eu estou como coordenador do Licenciamento Ambiental Municipal, me chamo Thiago Barbosa, sou engenheiro ambiental e coordenador do licenciamento aqui do Codanorte. Em função da pandemia do coronavírus, essa nossa intenção é de continuar os trabalhos de capacitação de forma remota para que os conselheiros continuem atuando e dando sequência aos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos causadores de impactos ambientais nos respectivos municípios do licenciamento ambiental do Codanorte. Pois bem, já tivemos 2 módulos com os nossos colegas Dr. Dinilton e doutora Lorena, abordando sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental e fiscalização ambiental, e dentre outros assuntos. Então, nesse mesmo tema, estaremos abordando agora o decreto número 3 de 2019, o decreto Codanorte 003 de 2019, que regulamenta as tipologias que não admitem o licenciamento ambiental na modalidade de LAS-Cadastro. Como bem já foi dito, nós temos algumas modalidades, que é a classe 0, LAS-Cadastro, LAS-RAS e LAC, que é a licença ambiental simplificada, é a licença ambiental concomitante. Então, dentro dessa modalidade LAS-Cadastro, algumas tipologias, algumas atividades não são enquadradas como LAS-Cadastro. Automaticamente, diante da caracterização do empreendimento, ela eleva para uma categoria acima, que seria LAS-RAS. A justificativa técnica, a gente considerando que cabe ao órgão ambiental elevar o enquadramento dos empreendimentos em função da sua classificação inicial, a fim de exigir estudos ambientais necessários para garantir a preservação do meio ambiente e ou mitigar os possíveis impactos decorrentes dessa atividade. Ou seja, a modalidade de licenciamento ambiental simplificada, LAS-Cadastro, em tese, ela é uma modalidade mais simplificada, com o cadastro do empreendimento, com algumas documentações cadastrais desse empreendimento. Então, de maneira técnica, a critério técnico, nós estabelecemos, através do decreto 03, que algumas atividades de grande potencial causador de danos ambientais deveria exigir mais estudos. Então, nada mais correto do que elevar-se a categoria para poder exigir os estudos, os documentos necessários para embasar a nossa análise do processo e também a deliberação por parte dos conselheiros. O mesmo acontece no Estado. Na deliberação normativa 217 de 2017, o Estado também já estabelece algumas atividades que não podem ser licenciadas por meio de LAS-Cadastro. Por exemplo, nós temos a produção de ligas metálicas, que está na classe B, na listagem E, também os aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, na listagem F, os aterros sanitários de grande e de pequeno porte, na listagem G, a suinocultura. Então, o Estado já estabelece algumas e o Codanorte, em função do impacto local, estabelecemos outras 4 atividades, que seria a fabricação de cerâmica vermelha, os loteamentos urbanos, as culturas anuais semiperenes e perentes e os postos revendedores de combustíveis. Esses 4 empreendimentos, além dos que já estão estabelecidos pelo Estado, de maneira mais restritiva e para embasar os estudos necessários para a deliberação do deferimento ou do indeferimento desses tipos de empreendimento, nós elevamos para a modalidade de LAS-RAS para subsidiar a análise desses processos. E agora, avançando na nossa capacitação, nós vamos tratar do fluxograma do licenciamento ambiental no Codanorte. O procedimento desde o início do processo até a expedição do certificado de licença ambiental. Primeiro passo, é importante dizer que o procedimento é bem similar ao do Estado, já que o município segue uma orientação do próprio Estado de Minas Gerais quanto aos procedimentos, quanto às modalidades
Então é basicamente quem já tem o conhecimento da tramitação do processo no Estado terá também facilidade com a tramitação no município. O primeiro passo é a caracterização do empreendimento, através do preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento. Ele está disponível no site do Codanorte, né? O site é um site bastante autoexplicativo, com várias perguntas e respostas para tirarem dúvidas dos empreendedores e dos consultores ambientais. Após o preenchimento desse FCE, ele deverá ser enviado em versão PDF e em versão Excel para o Sistema de Licenciamento Ambiental do Codanorte, disponível também no site o endereço de licenciamento@codanorte.mg.gov.br, para ser executada o terceiro passo do trâmite, que seria a análise administrativa do preenchimento desse formulário. Avançando nas etapas, após a análise administrativa do preenchimento desse formulário de caracterização do empreendimento, o setor administrativo do Codanorte irá dizer se o preenchimento está correto ou incorreto. Se ele estiver incorreto, o empreendedor ou o consultor responsável por aquele empreendimento irá receber no e-mail cadastrado a informação de quais etapas e quais informações ele terá que corrigir para que o processo seja dado sequência na sua análise. Após essa correção e o reenvio, o FCE é reanalisado e aí, se estiver tudo ok, é gerado o protocolo desse formulário, gerando assim o número do processo, é gerado o formulário de orientação básica, que vai listar todos os documentos e os estudos necessários para subsidiarem a análise do processo, e também são emitidos os boletos com os custos de indenização da análise desse processo. O empreendedor ou a sua consultoria contratada, de posse dessa documentação enviada, irá formalizar o processo, agora sim fisicamente, no balcão de atendimento aqui do Codanorte. Ele trará toda a documentação e os estudos exigidos de maneira física e em formato digital, num CD, numa mídia digital, para que a gente possa dar publicidade a esses documentos também no nosso site. Ele virá formalizar, juntar os documentos num processo físico. O nosso setor responsável irá juntar toda essa documentação e fará a tramitação interna. Ele vai passar o processo já montado, instruído, paginado, com toda a documentação exigida, na modalidade específica, para o setor jurídico, o nosso departamento jurídico, que hoje é representado pela nossa assessora jurídica, a doutora Lorena. Feita a análise jurídica por parte do setor jurídico, a equipe faz o parecer da parte jurídica e encaminha o processo para análise técnica. De acordo com a especificidade do processo, o técnico ligado àquela atividade irá fazer a análise técnica, a análise ambiental deste processo. Feita a análise ambiental, se os técnicos, juntamente com a assessoria jurídica, perceberem que existem ainda necessidades de solicitações de informações complementares, o empreendedor é informado, ele deverá nos entregar num prazo estabelecido no decreto as informações complementares. De posse dessas informações complementares, a equipe do Codanorte faz a reanálise do processo e aí sim é gerado o parecer técnico único, assinado tanto pela assessoria jurídica quanto pela coordenadoria ambiental do Codanorte. Este processo, já instruído e com um parecer técnico sugestivo, por deferimento ou por indeferimento, é tramitado agora sim para os CODEMAS, os Conselhos Municipais dos municípios. Os conselheiros, por suas vezes, deverão pautar essa reunião, de acordo com o regimento interno do Conselho, em 30 dias, em uma reunião ordinária, ou, se não houver prazo suficiente para que essa reunião esse processo seja pautado na reunião ordinária, deverá ser marcada uma reunião extraordinária para que esse processo seja pautado em no máximo 30 dias e devolvido para que seja emitido o certificado da licença, em caso de deferimento. Em caso de indeferimento, esse processo é arquivado e o empreendedor, por sua vez, tem todo o direito, dentro da legislação, de recorrer ao CODEMA, ao Conselho, e em segunda instância ainda recorrer à Câmara Técnica Recursal, que é formada por 12 representantes de 12 conselhos para a gente garantir a imparcialidade na decisão deste recurso. Mas, considerando que o processo foi deferido, ele
volta para o Codanorte para a emissão do certificado, publicação no Diário Oficial do Codanorte desse certificado e entrega ao empreendedor do certificado de licença e, normalmente, também acompanhado do parecer técnico e das condicionantes que são estabelecidas para aquele empreendimento. Condicionantes são condições que o empreendedor terá que cumprir durante a vigência do seu empreendimento para garantir que ele não cause ou que ele possa mitigar os efeitos ao meio ambiente do seu empreendimento. Por exemplo, o controle de resíduos sólidos, as análises dos efluentes líquidos gerados pelo empreendimento, o controle das emissões atmosféricas, dentre outras atividades que serão analisadas caso a caso de acordo com o potencial poluidor de cada empreendimento. Lembrando que, durante a análise do processo na reunião do Conselho, outras informações complementares podem também ser solicitadas pelos conselheiros. Se houver necessidade e sempre a critério técnico, o Conselho poderá exigir do empreendimento novas informações dentro da listagem de documentos que são exigidas naquela modalidade. Outro detalhe muito importante é que os conselheiros são os conhecedores, os conhecedores locais dos impactos realmente causados por aquele empreendimento. Por acaso, se o empreendimento omitir alguma informação durante o seu processo de licenciamento ambiental e os conselheiros tiverem conhecimento a respeito dessa desinformação, vocês poderão também alegar essas informações na ata dessa reunião, e sugerindo e deliberando pelo indeferimento em função de uma informação não informada ou de uma capacidade muito superior àquela informada. São alguns dos motivos técnicos que a gente pode estar informando para os conselheiros durante a análise do processo. Então, esse certificado emitido e publicado, o processo é finalizado entre aspas, porque o processo continua em movimentação diante da necessidade e o monitoramento por parte da equipe técnica do consórcio em relação ao cumprimento dessas condicionantes, o que poderá impactar, inclusive, na revalidação dessa licença. O descumprimento de condicionantes pode, inclusive, suspender as atividades do empreendimento ou diminuir até a validade dessa licença na sua revalidação. Em alguns casos, inclusive, até cassar a licença desse empreendedor. Uma boa notícia que nós temos para os conselheiros é que a tramitação, muito em breve, no máximo 15 a 30 dias, irá proceder de maneira eletrônica. O Codanorte, mesmo em meio a esse isolamento social, de maneira remota, vem trabalhando junto à equipe, uma empresa de programação, desenvolvendo um programa que se chama Sistema Papel Zero do licenciamento ambiental do Codanorte. A intenção é que todo o processo seja tramitado de maneira que nós tenhamos realmente papel zero envolvido nessa tramitação. Nos slides vocês poderão ver, nas imagens que serão disponibilizadas, vocês poderão perceber que desde o preenchimento do FCE, a caracterização desse empreendimento por parte do empreendedor ou do seu consultor será de maneira eletrônica, assim como todas as etapas da análise do FCE por parte administrativa do Codanorte, a análise jurídica pelo setor jurídico, a análise técnica pela parte técnica, a geração do parecer técnico único e a análise também no plenário do CODEMA. Esse parecer e toda a documentação estará dentro do sistema, o presidente do CODEMA terá acesso a esse sistema para que seja pautada de maneira eletrônica na reunião do CODEMA e aí sim também termos a expedição da licença com o QR Code e a assinatura digital do presidente do CODEMA totalmente eletrônica. Então isso facilitará muito a tramitação, agilizará muito os processos de licenciamento ambiental, além dos benefícios com a diminuição dos custos, com a tramitação física, com envio e devoluções de processos, além da diminuição da impressão de papéis. Prezados conselheiros, então, esta é a nossa intenção de continuar, mesmo em meio a essa situação, continuar capacitando, continuar colaborando com o andamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, que vocês continuem de maneira consciente a dar celeridade a esses processos e da maneira que for possível continuar pautando, fazendo reuniões de maneira remota, por videochamadas, para que a gente consiga também dar sequência ao licenciamento dos empreendimentos que dependem das licenças para continuarem
né, para operarem de maneira legal. Nós, mais uma vez, reforçamos que estamos à disposição por e-mail, fisicamente, mediante agendamento e por telefone. Estamos aqui no consórcio, na sede do consórcio do Codanorte, em Montes Claros, para atendê-los da maneira que for necessária e possível. Mais um forte abraço e bons trabalhos.